Oi, pessoal, a gente volta hoje com a segunda parte do nosso vídeo sobre ciclo da água, tá? Só para a gente se atualizar aqui no ciclo passado, no vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre a importância da água, né, para os seres vivos, as propriedades da água que influenciam diretamente nessa imensa necessidade que nós temos dela, como alto calor específico, a capacidade de dissolver grande parte das substâncias que existem, a capacidade de armazenar uma grande quantidade de calor, a tensão superficial, as ligações ponto hidrogênio, enfim, várias características bioquímicas da água que fazem com que ela seja muito necessária para os seres vivos, tá? E aí a gente encerrou o vídeo passado falando um pouquinho sobre essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo. Essa imagem, ela é um resumo do ciclo da água, né? O ciclo da água que a gente começou a explicar um pouquinho aqui sobre a formação das nuvens, né? Então, o vapor de água que está na atmosfera vai ser resfriado, e aí, ao se resfriar a água, ela tem essa capacidade de mudar o seu estado físico, passando pelo processo de condensação. Essa água começa a condensar lá na atmosfera, e aí vai ocorrer a precipitação. As chuvas, elas são a grande forma de trazer essa água de volta. Então, sempre que a gente recebe a chuva, ela vai passar pelo processo de escoamento e infiltração do solo, tá? Nessa infiltração, ela vai voltar para abastecer aqui embaixo os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, para poder ficar disponível novamente aqui para as plantas absorverem. O grande problema desse ciclo é que as plantas precisam puxar, retirar essa água que está aqui embaixo, água subterrânea. Novamente vai ocorrer a evapotranspiração, a água que faz parte dos organismos vai evaporar, né, e aí ela vai subir. A evaporação é a grande responsável também pelo processo de purificação da água. Se vocês lembram, quando a gente estudou mudanças de estado físico da água 300 milhares de anos lá no ensino fundamental, vocês lembram que ao evaporar a água ela se purifica. Então a água sobe e a sujeira, né, as partículas sólidas que estão dissolvidas, né, elas vão ficando aqui embaixo. Por isso, quando a gente derrama uma Coca-Cola num dia quente é caótico, porque derrama, ela evapora, fica aquela gosma lá, né? Com certeza só as mães vão limpar, mas as mães sabem muito bem como é tenso. Então, tudo que tem açúcar vai evaporar e vai ficar aquele açúcar, aquela consistência, né? Gosmenta lá na mesa por causa disso. A água evapora e vai deixando tudo aquilo que estava dissolvido para trás. Quando essa água evapora, ela vai subir para a atmosfera. Lembrando que essa água não evapora só dos seres vivos, tá? A água vai evaporar das poças d'água, dos rios, dos oceanos, muito, né? De qualquer fonte que ela esteja disponível para receber essa energia luminosa aí, ou a energia na forma de calor, e possa passar por esse processo. Ao evaporar, ela volta para a atmosfera na forma de vapor de água, que novamente vai se condensar, precipitar, infiltrar, e assim a gente tem uma dinâmica simplificada do que seria esse ciclo da água. Tá? Lembrando desses dois processos importantíssimos: precipitação, né, retorno da água que vem, né, isso é possível por causa da condensação da água, que é a mudança de estado físico, a infiltração e a evaporação, que vai levar a água novamente para a atmosfera para poder fazer essa reciclagem dela, né? É um processo de limpeza, digamos assim, vai se purificando ao longo desse processo para que ela retorne. Outra coisa que a gente tinha pontuado bem na aula passada é que não existe água extra. O suprimento de água que nós temos hoje é o mesmo suprimento de água que nós tínhamos há milhares de anos atrás, né? A água que fez parte do corpo dos dinossauros faz parte da dinâmica ainda dos processos biológicos que acontecem aqui no planeta. Então, sempre que a gente gasta água, a gente precisa pensar muito nisso. Né? Essa água ela não se repõe. Então imagina que você, por uma graça do destino, você está muito feliz, e você vai tomar aquele banho que liga o chuveiro assim, tá nas costas, aquela massagem de água de chuveiro, mas toda aquela água limpa
né? Vai para o esgoto. Imagina a quantidade de processos que essa água vai passar para que ela possa voltar de novo na forma de chuva lá para o reservatório de Boqueirão, para poder reabastecer a nossa cidade. Então é um processo muito longo. As ações humanas, elas são muito rápidas, né? Nós, seres humanos, nós somos marcados por isso. Nós temos esse determinismo na ação. Então, a gente acaba 5 ml de água rapidinho, né? Enche a piscina, aí tá suja, abre a piscina, a água vai embora. Mas para que essa água se renove na natureza, é um processo muito lento. Então, a gente precisa desincronizar isso aí. A gente tem um tempo muito rápido, que é o tempo da civilização, da modernidade, né? Tudo é para ontem. Quanto mais rápido, melhor. Tipo, uma hidratação de cabelo que antes era 40 minutos, hoje tem uma máscara de hidratação de 2 minutos. Então, a gente tem essa ânsia do tempo e a gente não percebe que a natureza tem um tempo próprio e que esse tempo precisa ser respeitado. E toda vez que o homem ultrapassa, né, o respeito a essa dinâmica da natureza, a natureza, né, manda de volta assim, ei, ó, eu sou muito maior do que tudo isso, preste atenção. Tá? Então a gente passou por um racionamento, já tinha passado por um na década de 90 aqui em Campina, né, passou por um recentemente, e a gente viu o quanto é importante ter suprimento, né, de água. E aí, vamos cuidar, vamos cuidar. Dando sequência, então, ó, principais processos do ciclo da água. A gente tem a evaporação, a transpiração das plantas, só marcando, né? A condensação da água lá na atmosfera, precipitação, infiltração e percolação dessa água quando ela cai na superfície e o escoamento superficial que vai levar essa água para vários lugares, tá certo? Então, esses são os 6 pontos principais da renovação da água pelo ciclo, tá? Dá uma marcada nesse slide, o slide está disponível para vocês lá na sala Google, marca, ou então para e faz uma anotaçãozinha desses pontos principais, certo? Quais os principais efeitos das atividades humanas no ciclo da água? Gente, se eu fosse falar dos efeitos da atividade humana no ciclo da água, seria tipo 3 aulas como essa e a gente ainda não dava conta de falar tanto dessa interferência, tá? Mas vamos falar de 3 pontos principais. Retirada de grande quantidade de água doce. Então, nós usamos uma grande quantidade de água doce, que é a água que a gente tem em menor quantidade, né? A gente viu lá na disponibilidade de água, o oceano está aí com 97% da demanda de água que tem no planeta, e aí a gente tem 2 e pouco, 3% de água doce, e dessa grande parte está lá nas geleiras, não está nem disponível. Então, o ser humano ele tem cada vez mais, né, necessitado de água. Depois a gente vai ver um pouquinho à frente que as nossas atividades, as atividades humanas, elas demandam uma grande quantidade de água. Né? Então a gente retira uma grande quantidade de água doce dos reservatórios e essa água demora muito para ciclar, para voltar de novo. Então esse é um efeito bem significativo. A remoção da vegetação, porque toda vez que a gente desmata, além, obviamente, de tudo que a gente causa de negativo, por exemplo, para os animais que viviam nesse lugar, que dependiam dessas plantas, para a reciclagem do oxigênio, porque elas reciclam através da fotossíntese, a gente já viu, a gente perde em umidade de ar, a gente perde principalmente no processo de manutenção da camada de solo, né? E vai acontecer a erosão do solo. Isso dificulta a infiltração da água, porque quando o solo está todo estabilizado, né, com as raízes de planta. Quando a água da chuva cai, ela infiltra. A partir do momento que ocorre essa erosão, a camada superficial do solo fica um pouco danificada. E aí essa água tem um pouco mais de dificuldade para entrar, né? Pode se formar uma camada superficial de barro, principalmente quando a gente está falando em remoção de vegetação, a gente também pode associar um pouco a essa questão do asfalto, né? Então, os seres humanos, eles tendem a impermeabilizar muito o solo. Quando a gente anda na cidade, a gente vê essa área inteira completamente impermeabilizada. Então, a água da chuva que cai não consegue infiltrar e acaba indo para o esgoto. Então, a gente tem uma água que já vem, né, purificada, uma água limpa, uma água que poderia ter um outro destino e ela acaba se juntando ao lixo da cidade, indo para o esgoto e aí dificultando ainda mais a sua ciclagem, tá?
E aí, aqui em Campina, recentemente a gente teve alguns eventos, né, dessa chuva, bem, caiu o mundo. Parece que, assim, destampou a porteira do céu, desceu tudo, aí segurou bem rapidinho, assim, epa, volta! E outro dia teve uma chuva que durou, acho que só umas 2 horas, foi um momento bem forte, depois ela diminuiu um pouco, e o centro da cidade ficou alagado, né? A água entrando dentro das lojas, a água entrando dentro das casas, aqui na Prata, também próximo aqui à Feira da Prata. Várias ruas alagadas, né? Arrastando mesmo lixo, a água passando muito rápido. Tudo isso por causa dessa impermeabilização, tá? E, óbvio, da falta de canais de escoamento dentro da própria cidade. Poluição das águas superficiais e subterrâneas também está ligada às ações humanas, né? Então, os seres humanos, principalmente, vou dar um exemplo que eu acho muito significativo na questão da agricultura, né? Algumas plantações que ficam próximas a reservatórios de água, então pesticidas, adubo inorgânico, né, sintético, que coloca lá quando a chuva cai, arrasta para os corpos d'água e aí vão ter diversos processos de poluição. A gente vai ver processo de eutrofização, a gente vai ver processo de contaminação com metais pesados, com outros componentes químicos, que vão deteriorar a qualidade dessa água. E óbvio que vão, né, acabar implicando nessa diminuição da reciclagem da água no seu próprio ciclo, tá? Então, ó, a gente falava, né? Qual o impacto das atividades humanas no ciclo da água? Então, o consumo de água, e o consumo de água que eu digo assim, gente, desordenado, faz parte das nossas atividades mais básicas, né? Então, por exemplo, para que eu tenha aqui, ó, 1 litro de leite, eu tive que gastar 1.000 litros de água. Onde é que está essa água? Essa água é chamada água invisível, a água que nós não vemos, mas que está em todos os processos. Então, sempre que a gente está produzindo, sempre que a gente está fazendo, né, materiais, construindo, a gente está usando uma grande quantidade de água que depois do processo a gente não vê. Então, você pega uma caixinha de leite, tem 1 litro de água, porque tem 1 litro de leite, né? Mas, na verdade, para que aquele leite fosse produzido, a gente gastou, em média, 1.000 litros de água. Porque foi a água para o pasto, foi a água que a vaca precisou tomar, né, durante um bom tempo para poder produzir o leite, para lavar. Então, toda uma água que está escondida e que nós não percebemos que ela existe. A mesma coisa com o vinho, 720 litros para 1 litro de vinho. Né? Então, veja essa discrepância, a disparidade entre aquilo que a gente realmente gasta e aquilo que a gente produz, tá? Aqui, o bife, né? 4.500 litros de água para que eu possa comer 1 quilo de carne. Gente, é muita coisa, né? Pensem nesse processo, 23 ou 2.300 litros para que a gente possa comer esse queijinho inocente, né? Que a gente vai lá, 300 gramas de queijo mussarela, tem nem água, nem gasta água para isso. Então, são processos que a gente não vê e que toda vez que a gente pega um bife e joga no lixo, toda vez que a gente pega um copo de leite, botei demais, não quero não, e joga no lixo, a gente está jogando essa água fora. Então, um dos grandes princípios que a gente vai trabalhar muito aqui nessa disciplina é esse princípio de uma percepção mais sustentável. Não é parar de tomar o leite, não é parar de comer a carne, não é parar de comer o queijo, mas é diminuir o estrago, comer o que é realmente necessário, comprar aquilo que vai usar. Não adianta comprar, o queijo hoje está R$ 2 mais barato, vou comprar 1 quilo se eu só como 200 gramas, porque vai estragar. Né? Então, é esse olhar do consumo sustentável que a gente precisa ter hoje em dia sobre as coisas, porque nós estamos vivendo nesse momento em que os recursos naturais estão cada vez mais escassos e que a gente vai sim precisar reorganizar a forma como a gente consome e a forma como a gente atua dentro do nosso ecossistema, tá? Por hoje é só, a parte 3 a gente termina amanhã, tá? Um beijo e um dia de trabalho bem abençoado para vocês.